E feita essa apresentação do nosso querido Dr. Fábio Regatieri, que é um prazer poder estar aqui contigo. Gostaria de conversar hoje sobre autonomia médica em tempos de pandemia, né? Uma situação que nós temos vivido e que tem sido crítica. Bom, doutor Fábio, por favor, apresente-se para o pessoal. Boa noite, Ivan. Obrigado pelo convite para falar sobre esse tema, né? É um tema quente, realmente. Na verdade, essa pandemia veio modificar muitas coisas, né? E veio dar uma chacoalhada nas relações, tanto interpessoais quanto nas relações que a gente observa dentro das áreas de saúde em geral, né? Então, uma situação totalmente excepcional, né? Uma mudança súbita de hábitos, de práticas, o surgimento de uma doença completamente diferente, né? Uma doença, uma síndrome gripal com características muito peculiares, né? Muito diferente do que a gente estava acostumado a vir, né? Assistir, e é uma situação onde nós já vínhamos há muito tempo, né, cozinhando algumas coisas dentro da sociedade, né? Então, por exemplo, a divisão que a gente tem dentro da sociedade brasileira, e que é uma divisão mundial, né? Sim. O fato das razões ou das pautas políticas transpassarem pela gente o tempo todo, né? Então, hoje a gente não tem uma abordagem técnica de vários problemas, né? E esse problema da pandemia é outro problema onde se deixou conceitos técnicos para o lado, né? Tem uma grande uma situação onde você tem divisões baseadas em interesses econômicos, interesses políticos, tem interesses pessoais, tem egos em jogo, né? Então isso chegou num ponto em que a gente tem, inclusive, a autonomia do médico sendo contestada por vários interesses aí que a gente consegue identificar. Puxa vida, eu acho que o que você falou agora é mais do que um resumo da nossa sociedade e do momento em que vivemos. E não dá para separar o médico da sociedade, né? Nós fazemos parte da sociedade e nós estamos sujeitos às influências das mudanças que estão acontecendo, inclusive na sociedade neste momento. Para além disso, eu gostaria de perguntar, antes de falar de autonomia médica, o que é autonomia, né? O que é autonomia, doutor? Então, na verdade, assim, quando você olha lá o Código de Ética Médica, a Declaração de Helsinki, que são estamentos, né, que são os fundamentos jurídicos da prática da medicina ao longo do mundo, né? O Código de Ética Médica brasileiro foi recém-reformado, de 2018, é bem recente, bem recente, mas todos os códigos de ética médica do mundo, eles têm que respeitar a declaração das associações médicas mundiais, né? Sim. Então, a pedra angular da ética médica acaba sendo a Declaração de Helsinki. E nesses códigos, né, esses códices que a gente tem publicados, nós médicos temos uma porção lá, uma pequena porção, né, de direitos, né, e temos um vasto pedaço de deveres, né, monte é desproporcional. Dos direitos a que o médico faz jus é a sua autonomia, né? Então, a autonomia médica
tanto do livre exercício da profissão, quanto de livre opinião e de livre manifestação, né? Uhum. Isso significa, né, até porque a gente tem vários capítulos que falam dos nossos pecados, né? É, isso não autoriza o médico a fazer o que ele quiser, tá? Isso é Uhum. muito diferente. Autonomia é uma coisa e irresponsabilidade é outra, né? A gente tem sim o direito de escolher dentre das opções de tratamento aquelas que estão de acordo com a nossa ética pessoal, com as nossas diretrizes religiosas, né? Mas Uhum. sempre tendo em vista a preservação da vida e a qualidade de atendimento, o compromisso que não pode ser quebrado em momento nenhum de fazer sempre o melhor pelo paciente. Certo. Agora, quando você diz isso, eu quero até te interromper aqui rapidinho antes de concluir essa ideia. Quando você diz isso é baseado num arcabouço de um legado histórico que nós temos chamado ética, código de ética e moral. E essa moral são fundamentos da nossa sociedade ou da nossa civilização ocidental. Isso não é algo que foi conquistado ou dito ontem, mas que nós estamos nos ombros, né, daqueles que construíram isso ao longo dos últimos milênios, né? Nós podemos remontar a nossa ética social civil ocidental aos gregos lá atrás, juntando ali com a ética cristã, né, judaica e Se formam e fazem o juramento hipocrático, e o juramento hipocrático ele é atual até hoje, porque lá tem bases morais, né, e éticas da nossa prática. perfeito. Então a gente não pode perverter a nossa moral, nem o nosso código de ética civilizatório, eu diria. É por, por prazer, pela onda do momento ou pela cor do partido político no poder e assim por diante. Nós temos algo que transcende este momento único e nós não podemos ser guiados ou perder a autonomia dessa liberdade, né? Porque a autonomia nada mais é do que uma autossuficiência, uma independência, uma liberdade individual em nossos atos. E hoje nós temos visto, diante dessa pandemia, e não é uma coisa localizada só no Brasil, mas o Brasil tem sido um dos palcos principais dessa disputa ideológica no mundo, né? Nós temos visto a ideologia prevalecendo sobre a nossa conduta, né? E nós Sim. estamos perdendo espaço e autonomia. A gente tem vários contextos aí no meio, né? A gente tem por exemplo, um contexto internacional que é o contexto das eleições americanas. A gente tem um contexto mundial que é a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, né? Com o pano de fundo as diferentes nuances políticos da Europa, né? O Brexit, né? Uhum. Tudo isso faz parte do pano de fundo dessa crise política que a gente vive aqui no Brasil já há muitos anos, né? Talvez nós tenhamos inaugurado esses tempos de crise permanente, né? De crise permanente política, né? Crise política sustentada já há muitos anos, né? E agora lógico que essa crise política, essa divisão da sociedade, esse Fla-Flu, esse Palmeiras e Corinthians aí, onde ninguém chega a um acordo, claro que isso iria transpirar para uma situação grave que é a nossa situação de pandemia, a situação de doença. Nem me fala, doutor. Então, olha só, nós vemos hoje, e nós temos visto isso acontecer hoje, é, por exemplo, em alguns estados do Brasil, nós temos governadores dizendo o que o médico pode ou não pode prescrever. Nós Isso. vemos municípios no Brasil dizendo o que o médico pode ou não pode prescrever. Isso
é um absurdo. Porque, assim, eu não digo para o prefeito, nem digo para o governador como ele deve administrar um município, até porque eu não me julgo competente, nem tenho habilidade política para reagir ou exercer tal coisa. Como eu não posso chegar para o engenheiro e dizer para o engenheiro que está construindo uma ponte que vão passar carros ali na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo, falando para ele, olha, acho que você tem que pôr mais concreto ou menos concreto nessa ponte. O fato é que nós temos dedicado, e aí eu digo nós como entidade, como classe, como médicos, né, como profissionais, nós temos dedicado a vida a isso. Nós não sabemos... Desde quando você estuda, aliás, parou de estudar em algum momento, doutor Fábio? Né? Não, não. Saí agora, terminou a faculdade, a especialização, né, mestrado, agora estava tendo aula no doutorado, aqui a gente não para de estudar. E só fazer isso. O detalhe é o seguinte, né? A prática médica, ela já foi revestida de uma autonomia maior no passado, tá? Uhum. À medida que nós começamos a juntar uma quantidade enorme de conhecimentos, né, que se teve um foco na segurança do paciente, algumas coisas viraram realmente verdades comprovadas pela ciência, nós passamos, em nome da segurança do paciente, a adotar uma série de protocolos, né, para que houvesse uma padronização de certas condutas em benefício em primeiro lugar, da segurança do paciente, mas também da gestão do sistema de saúde, né? Então, gestão de custos, gestão de benefícios, gestão de tempo, né? Otimização dos processos, e tudo isso é protocolo e isso não deixa de engessar um pouquinho o exercício da medicina. Sim, Mas não e é faz inclusive sentido, né? Não tem uma racionalização. isso. Eu acho que muitos ganhos em termos de segurança foram obtidos a partir da implementação de protocolos. Eu queria deixar bem claro que não é contra isso que nós estamos nos posicionando, tá? Sim, sim. Que nós tenhamos o direito de fazer bobagem, né? O médico, ele não tem direito, de todos os profissionais que existem, eu acho que o que menos tem direito de fazer bobagem é o médico, tá? Concordo. Porque Nós nós, estamos com o que é mais precioso, que é a vida, né? exatamente, a gente lida diretamente com a vida e com a saúde das pessoas. Por outro lado, na situação que a gente está vivendo, né, a gente tem uma doença que ela continua sendo relativamente desconhecida. Muitos conhecimentos foram sendo juntados nos últimos meses, mas a gente ainda tem muito a descobrir a respeito dessa doença, né? É verdade. Que eram extremamente dogmáticas, né? Como, por exemplo, o isolamento horizontal, já tem trabalhos que contestam a validade dessas coisas, né? Na verdade, a gente vai saber direitinho como que funciona, como que se trata e quais são as medidas mais adequadas quando essa pandemia acabar e se nós tivermos um certo desapego para analisar friamente os dados e não fazer um revisionismo histórico, que é um hábito hoje muito frequente da nossa sociedade, né? Então você não gosta daquele resultado, então você justifica aquele resultado através de pressuposições espúrias, né? Então, Uhum. mas a gente sabe pelo menos eu acredito nisso, que a gente vai ter certeza de qual a melhor política, a melhor medicação, o melhor jeito de tratar daqui a algum tempo. Agora a gente não sabe. Por Uhum. isso, a gente acaba defendendo a autonomia médica, porque, na verdade, é o médico que está colocando a cara para bater, somos nós que estamos morrendo junto com a população. Eu, infelizmente,
tive alguns amigos que faleceram nessa pandemia da mesma doença, então somos nós que estamos indo para a frente de batalha. É verdade. O paciente, principalmente o paciente mais pobre, é para ele que a gente trabalha. O paciente mais rico, ele vai para um hospital Bambambam, tem todos os recursos, ele tem muitas vezes equipes de médicos para tratá-lo, né? É Ao verdade. passo que o paciente mais pobre, ele vai para um posto de saúde num estado do interior aí, né, do Brasil, numa pequena cidade do interior do Brasil, e ele só vai contar com o médico, né? E se esse médico, além de tudo, for podado do seu direito de trabalhar da forma que ele julga melhor, né? E de prescrever e ter à disposição das medicações que ele considera fundamental para o tratamento do paciente, então a gente está condenando esse médico ao fracasso, né? Sim. Ninguém faz o que não acredita, né? Então, na verdade é isso. A gente vê, a gente acompanha a situação de perto, a gente vê muitos médicos simplesmente desesperados Aham. porque eles têm convicções, eles sabem que podem fazer algo pelos pacientes e eles estão sendo tolhidos no exercício da medicina, né? E aí Aham. você vai ver um programa jornalístico, aparece um rapper, um youtuber, um jornalista, e essas pessoas, elas sim, elas sabem como tratar o paciente com essa doença, né? Então, a Eu gente fico tem impressionado, porque assim, a gente lê, estuda há anos, há décadas a gente estuda para tentar entender um capítulo. Outro dia, inclusive, estava até contando para uns amigos aqui, no ano passado, eu estava lendo um livro de anestesia em casa e vendo um trecho ali de fisiologia, e de repente, sentado no sofá, saiu uma lágrima no meu olho, minha esposa estava ali na sala, ela viu, tá tudo bem com você, Ivan? Eu falei, cara, você não acredita, pela primeira vez eu tô lendo, tô entendendo o que eu tô lendo. É, anos, décadas, né, para a gente conseguir entender um capítulo inteiro. Aí chega um youtuber que pinta o cabelo de azul e vai falar que ele leu uma frase de um sei lá quem que leu o negócio e ele entende tudo, ele é autoridade sobre o assunto, né, de Covid ou de qualquer outra coisa. No caso, a gente está falando da nossa triste realidade de pandemia, mas nós temos jornalistas, nós temos políticos se fazendo valer de uma autoridade que não lhes é dada. Eles não sabem nada a respeito, né? E aí a gente tem muitos interesses por trás disso, né? A gente tem interesses em desorganizar e dividir a sociedade, a gente tem interesses econômicos, os laboratórios, né? Isso é inegável. Quem está dentro da medicina sabe que muitas vezes as coisas são empurradas goela dentro da classe médica. A gente tem interesses políticos escrachados, né? A gente tem interesse, inclusive, dos jornais médicos que nós Sim, temos, né, Ivan, a venerar os jornais médicos, né? A gente e doutor. se prestam a papéis políticos e a publicação de coisas muito mal escritas, né? Sem, Sim, não fazendo julgamento de caráter de ninguém que esteja publicando, né? Mas perfeito. vê trabalhos muito mal desenhados, né? Principalmente com vistas ao Covid. Então, qualquer pessoa que escreva qualquer porcaria sobre Covid, manda para um jornal renomado mundialmente e é publicado. Então, assim, a gente teve já, acho que o maior escândalo da história das publicações médicas, né, que foi o escândalo a que se expôs o jornal inglês chamado Lancet, né, Aham, onde dados de mais de 100 mil pacientes foi forjado, né, aham. uma coisa gravíssima. E Escandalosa. esse estudo serviu para a tomada de conduta da Organização Mundial de Saúde
provavelmente as pessoas que tomaram essas decisões sequer leram o trabalho, porque o trabalho já de cara levantava suspeitas, né? Ele falava que ele tinha coletado dados de 63 mil pacientes na América do Norte, sendo que no momento do fechamento da publicação haviam 67 mil casos na América do Norte. Então, Uau, né? Os caras são bons. Conseguiu estudar 3 mil pessoas na América do Norte inteira. Na Austrália foi pior, porque na Austrália tinha um certo número de pacientes registrados no sistema de saúde. A gente sabe que o sistema de saúde australiano é extremamente sério, né? E eles publicaram dados com um número que excedia o número de registros do Ministério da Saúde australiano. Então foi um escândalo grande e esse trabalho ele foi despublicado, mas ele continua sendo citado pelas pessoas ao longo do mundo, né? Então, por mais que se tenha tornado claro que foi uma fraude, as pessoas continuam citando o trabalho. Então, assim, uma coisa para os colegas médicos ou colegas de saúde que vai ter que ficar para sempre a partir dessa pandemia é aprender a ler os trabalhos. Perfeito. Tá? A gente veio de uma época onde a gente lia lá o resumo, lia a conclusão e bola para frente. Aquilo era verdade porque foi feito por pesquisadores renomados, em jornais acima de qualquer suspeita, né, e com uma boa metodologia. Então a gente teria que meio que aceitar, né? Hoje o ceticismo vai ter que imperar, nós vamos ter que aprender a ler os trabalhos, aprender a interpretar os dados que estão colocados ali, porque infelizmente a fake news chegou com tudo também na área médica, né? Então a gente e essa fake news acaba embasando, né, essas tomadas de decisão políticas, né, e acabam prejudicando as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, e alijando o médico da sua autonomia na hora de prescrever e diagnosticar as doenças. Perfeito. Bom, para quem está acompanhando a gente, queria dizer que nós também estamos agora conectados no webinar pelo Zoom, que é o link que a gente mandou no post. Então, se vocês quiserem, é só entrar na timeline ou do Facebook ou do próprio Instagram, ver o link, clicar e entrar. E aí você vai poder acompanhar aqui alguns slides. Nós temos já algumas pessoas aqui. E eu vou pedir para o doutor aqui mostrar para a gente, quem tiver aqui no webinar vai conseguir ver alguns slides, mas quem não tiver, a gente vai contando aqui o que está escrito. Mas eu queria que o senhor falasse, né, já que há esse embasamento teórico, já que há uma legislação, um código de ética, de conduta e de moral a respeito do ato médico e que coordena os relacionamentos sociais e profissionais, queria que falasse ali do protocolo, né, de Helsinki, que foi determinado, a declaração de Helsinki, que determina todas as relações aí de médico no mundo, né, quando se trata de pesquisa e de uso de medicamentos. A declaração de Helsinki fala muito a respeito de pesquisa médica, né? Porque ela foi construída ainda sobre o impacto das relações que a gente teve após a Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente sabe que barbaridades foram cometidas, né? Então a primeira ideia foi proteger as pessoas, né? Proteger os pacientes, na verdade, contra abusos que pudessem ser cometidos por quem quer que seja, né? Então, assim, a gente tem aqui uma das versões, né? Olha uma coisa que a gente depreende a partir dessa declaração, né? A supervisão dessas pesquisas médicas, qualquer que seja essa pesquisa,
ela deve ser feita por um médico, tá? Então, se você vai fazer alguma pesquisa no ser humano, né, você tem que ter uma supervisão médica. Isso é fundamental para que se avalie o risco de fazer qualquer tipo de ensaio clínico envolvendo seres humanos, e durante esse ensaio clínico, se houver uma grande disparidade entre grupos, né, o que vai acontecer? A gente precisa rever durante o próprio estudo o protocolo, né? Então, é simples, você está avaliando um antibiótico, então, uma certa parte da população, você tem a administração do antibiótico. O antibiótico é muito efetivo e a outra parte da população não pode morrer por causa disso. Então, você tem que Sim. fazer esses ajustes. Por isso que a presença do médico é importante. E a gente vê, surpreendentemente, né, que as pessoas que muitas vezes vão opinar nos grandes veículos de comunicação, elas não são médicas, tá? Elas não têm a vivência de atender a doença, né? Às vezes é até médico, mas nunca olhou para um paciente com Covid, né? Então, Aham. a gente tem que, a partir desse material todo que a gente tem que fazer uma reflexão a respeito do que significa, né, em termos reais, né, para a gente esse tipo de declaração, né? Olha o que a declaração de Helsinki fala aqui para a gente, né? É missão do médico salvaguardar a saúde do povo. O conhecimento e consciência dele ou dela são devotados ao cumprimento dessa missão. A Declaração de Genebra da Associação Médica Mundial vincula o médico com o mundo. A saúde de meu paciente será a minha principal consideração. E o que o Código de Ética Internacional declara que qualquer ato ou conselho pode vir a reduzir a resistência física ou mental de um ser humano, só poderá ser usado em seu interesse. Então, assim, o que ele está falando aqui, né? Motivos econômicos, motivos pessoais, não podem ser justificativas para não tratar os pacientes da melhor forma possível, tá? Que coisa interessante. Isso é uma declaração, né? Como você falou, as bases elas foram lançadas há milênios, tá? Mas elas estão consolidadas aqui, né? Olha só o que ele fala aqui nessa mesma declaração, e se a gente olhar direito o Código de Ética brasileiro, ele coloca tudo isso muito bem detalhado, né? Aham. A clínica combinada com o cuidado profissional. Por quê? Por que se tem um pedaço dessa declaração com esse tema específico? Porque você não pode ter conflito de interesse, tá? Perfeito. Você não pode fazer, porque você imagina que a pesquisa vai para um lado, as coisas estão indo para o outro, né? Você não pode ajeitar as coisas para que o seu resultado dê aquilo que você propôs, tá? Então isso é muito importante, né? Então no tratamento de um paciente, o médico deve ter liberdade para empregar um novo diagnóstico e uma nova medida terapêutica, se em sua opinião a mesma oferece esperanças de salvar vida, restabelecer a saúde ou minorar os sofrimentos, tá? Ah, mas isso daí que você está falando é a declaração de Helsinki, e aí o Brasil não tem nada a ver com isso. Não. Só que Em 1983, o CFM, através da sua resolução 1098, adotou na integralidade a declaração de Helsinki. Então, isso faz parte do nosso Código de Ética Médica. o Código de Ética Médica ele não pode se contrapor a qualquer aspecto da Declaração de Helsinki, tá? Perfeito. Isso daí ele é a base, né,
através dos quais os nossos colegas trabalharam para fazer duramente para adequar o Código de Ética Médica à realidade brasileira, a base vem também da Declaração de Helsinki. Tá? Então, assim, não se contradiz a Declaração de Helsinki. Né? Aqui, ó, né, numa outra parte, né, no item 37, né, ele fala aqui, né, de intervenções não comprovadas na prática clínica, que é o que a gente tem, né? Nós não temos... tem um trabalho que fala que o corticoide está bem indicado, temos alguns trabalhos que falam que anticoagulação está bem indicado em alguns casos, mas assim, a gente sabe que essa literatura veio bem a calhar, nos ajudou a melhorar o tratamento dos pacientes, mas ninguém garante que daqui 2 anos não venha uma nova literatura mostrando que não, que isso estava errado. Tá? Eu duvido muito, mas existe essa transitoriedade. A gente que vive já 30 anos, mais de 30 anos na medicina, a gente sabe que isso acontece, né? Mas olha só, não tem um tratamento padrão, a gente não tem um tratamento bem comprovado. Então, assim, no tratamento de um determinado paciente, onde intervenções comprovadas não existem, ou outras intervenções conhecidas se mostraram inefetivas, o médico, depois de buscar conselho especializado, com consentimento informado do paciente ou de representante legalmente autorizado, pode usar uma intervenção não comprovada se em seu julgamento ela oferece esperança de salvar a vida, restabelecer a saúde ou aliviar o sofrimento. Então esse é um direito do médico, tá? De, uma vez confrontado com a sua experiência, com seus ensinamentos, ele pode usar essa conduta, especialmente se a gente conseguir evidências de que esse tratamento ele não piora a situação, tá? Certo. Se for uma situação muito perigosa, né, aí estaria fora, né? Aqui eu queria fazer 2 observações. A primeira é que nós temos que entender que os tratamentos das doenças não ficam numa estante lá guardados e aí fala assim, bom, agora surgiu essa doença que nós esperávamos há 2 séculos. Finalmente, e está aqui o tratamento para esta doença que nós aguardávamos, né? Então, essa é uma coisa, inclusive, é importante lembrar que nós só tivemos o tratamento para sífilis que assolou a humanidade por séculos, né? A partir de 1940, com o surgimento ali da penicilina. A primeira vez que a gente teve um tratamento para pneumonia foi em 1932, com a sulfa. Então, a gente está falando de um pouco mais, de 80, de 90 anos atrás, de pouquíssimo tempo. Se você pegar uma doença como a tuberculose, que ainda mata muito, que matou muita gente por milhares de anos, o tratamento está mudando frequentemente. Então, hoje a gente sabe tratar tuberculose, graças a Deus, mas a gente está tendo uma somatória de evidências ao longo dos anos que vão provocando mudanças na compreensão de uma doença conhecida há milhares de anos. E a gente vai mudando os tratamentos de acordo com com a incorporação de conhecimentos robustos, né? Uma outra coisa que eu queria aproveitar, Ivan, é falar o seguinte, né? Que nessas situações que a gente tem, onde você não tem um tratamento muito bem estabelecido, a gente tem que fazer o mesmo que a gente faz com os pacientes quando tem um tratamento bem estabelecido. O sujeito chega lá no seu consultório e fala, olha, eu estou com dor nas costas. Então você vai lá, você vai examinar, você eventualmente vai propor um exame complementar, e aí você vai falar, olha, eu tenho essas opções de tratamento para lhe oferecer. Pode ser uma bolsa de água quente, pode ser uma reeducação postural, pode ser uma fisioterapia, e eu tenho essas 5 medicações aqui. Geralmente, o que o paciente fala? Olha, doutor, já tentei essa medicação aqui, eu não quero tomar isso aqui.
perfeito, ninguém vai empurrar um tratamento que o paciente acha que é prejudicial a ele. A gente também não é favorável a tirar a autonomia do paciente, né? A Com autonomia não é certeza. exclusiva do médico. Então, tudo isso tem que ser conversado, as opções têm que estar oferecidas. O que não pode é o paciente te procurando desesperado para ser tratado e você estar de mãos atadas porque a político a emissora de televisão B, né, não quer que você trate o paciente daquela forma, né? Então, esse é o grande problema. Aham. Já as coisas transferidas para o nosso código de ética médica, né? Então você vai ver que algumas coisas meio que se repetem, né? Então, olha só. Então, é o mesmo princípio. A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade. Será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. No artigo 2, o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade profissional. Tá? Aham. Aí, já no artigo 7 dos princípios fundamentais, está escrito assim: o médico exercerá a sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames da sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico ou em caso de urgência e emergência. Tá? Olha outra coisa aqui, né? O médico não pode, veja só, nós somos proibidos de renunciar à nossa liberdade profissional, tá? A medicina não pode, em nenhuma circunstância, ser exercida como comércio. O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivo de lucro, finalidade política e religiosa, tá? Então, Perfeito. É isso o que tá. nós não estamos vendo no momento. Nós temos visto colegas se posicionando ideologicamente à revelia do paciente. Como nós tivemos um caso no começo da crise do Covid de uma pesquisa que foi realizada por uma pessoa, por um médico com viés ideológico no norte do país e que a polícia já está tomando conta, né? É, exatamente. Bom, eu não vou nem falar porque é caso de polícia, então É nem vou caso me de manter. polícia. É caso de polícia. Tá? É, outras coisas, né? O médico tem que se empenhar em melhorar os padrões dos serviços médicos e assumir sua responsabilidade em relação à saúde pública, né? Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou instituição, pública ou privada, limita a escolha do médico dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento de diagnóstico e execução de tratamento, salvo quando em benefício do paciente, né? Olha uma coisa interessante, né? Muito médico dando paulada em médico, né? A gente está vendo o pau quebrar, né? Olha o que fala aqui o Código de Ética Médica. As relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um, buscando sempre o interesse e o bem-estar do paciente, né? O médico terá para com os colegas respeito, consideração e solidariedade sem se eximir de denunciar atos que contrariem os postulados éticos. Uhum. Olha só, as coisas que são nossa responsabilidade. O médico se responsabilizará em caráter pessoal e nunca presumido pelos seus atos profissionais, né? No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com os ditames da consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, tá? Quando envolvido na produção do conhecimento científico, presta bem atenção, Ivan. Quando envolvido na produção do conhecimento científico, o médico agirá com isenção, independência, veracidade e honestidade, com vista ao maior benefício para os pacientes e para a sociedade. Sempre que participar de pesquisas envolvendo seres humanos ou qualquer animal, o médico respeitará as normas éticas nacionais, bem como protegerá a vulnerabilidade dos sujeitos da pesquisa. Tá?
Então, para bom entendedor, né, Meia palavra basta. direito do médico. Um outro ponto aqui, exercer a medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, deficiência ou qualquer outra natureza. Outro direito, internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos, com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina. Então, e aí tem várias coisas, né? Esse artigo 20, para mim, é o mais legal de todos. Né? É vedado ao médico permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos e de qualquer outras ordens do seu empregador ou superior hierárquico ou de financiador público ou privado da assistência à saúde interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção, diagnóstico ou tratamento disponíveis e cientificamente reconhecidos no interesse da saúde do paciente e da sociedade. Tá? Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa, seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. É vedado ao médico usar da sua posição hierárquica para impedir, por motivo de crença religiosa, convicção filosófica, política, interesse econômico. Então, todas aquelas... Isso daí não é verdade. Tá escrito ali que eu não posso impedir o meu coordenado médico de utilizar uma medicação, mesmo que isso não esteja de acordo com a minha convicção filosófica ou política? É isso mesmo, doutor? Isso mesmo, olha só. Então tem muitas outras coisas, ó. Deixar de utilizar a terapêutica correta quando seu uso estiver liberado no país, tá? E aqui ele garante a utilização de terapêutica experimental permitida quando aceita pelos órgãos competentes e com consentimento do paciente e de seu representante legal. Então, por exemplo, a gente falando daquela droga, né, daquele fármaco, ela está lá ele é aceita pelo Conselho Federal de Medicina e aceita pelo Ministério da Saúde, né? Deixar de manter independência profissional e científica em relação a financiadores de pesquisa médica, né? Satisfazendo interesse comercial, obtendo vantagens pessoais. Vou repetir essa daqui, Ivan. Médico. Deixar de manter independência profissional e científica em relação a financiadores de pesquisa médica, satisfazendo interesse comercial, obtendo vantagens pessoais. Tá? Outra coisa que é vedada, artigo 106, manter vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas em seres humanos que usem placebo de maneira isolada em experimentos quando houver método profilático ou terapêutico eficaz. Tá? Deixar de zelar quando o docente ou autor de publicações científicas pela veracidade, clareza, imparcialidade das informações apresentadas, bem como deixar de declarar ações com a indústria de medicamentos, órteses, próteses, equipamentos de qualquer natureza e outras que possam configurar conflito de interesse, ainda que em potencial. Tá? Então, a gente, assim, o código, ele tenta proteger o paciente, tá? Garante a independência do médico, principalmente em situações onde você não tem condutas muito bem adotadas, muito bem sedimentadas, né? E ele protege também, ele age no intuito de proteger o paciente contra interesses escusos, né? Então a gente tem realmente isso como parte integrante do Código de Ética Médica. Doutor, eu estou colocando aqui para o pessoal que está assistindo a gente aqui no webinar
Uhum. a pirâmide aqui de evidência científica. Eu gostaria do teu comentário em relação a isso também, porque tem se dito que não tem evidência científica de que uma medicação X ou medicação Y funcione. E aqui a gente vê que níveis de evidência científica começam com estudo in vitro, lá a gente fazendo testes em placa de Petri, depois testes em animais, depois opinião do especialista, depois relato de caso, depois série de relatos de caso, depois estudos controlados, e aí a gente vai para estudos duplo cego randomizados, e por último meta-análise, e agora nós temos as revisões de meta-análise, né? Então, tudo isso faz parte de uma pirâmide de evidência científica, mas dito isso, a experiência clínica, o que o médico ali na ponta percebe e vê e relata, isso é uma evidência científica? Ele é uma opinião de especialista, né, Ivan? Não deixa de ser alguma coisa coberto pela evidência. A gente não quer que as pessoas usem medicamentos, especialmente medicamentos caros e com alto risco, né, com baixo nível de evidência. Mas, assim, Uhum. vamos pensar em algumas coisas, né? Por exemplo, a adrenalina ela é utilizada na reanimação cardiopulmonar há mais de 60 anos. E Uhum. eu vou te perguntar qual que é o nível de evidência para o uso da adrenalina, tá? Então, é opinião de especialista, série de casos, né? Mas já não tem estudos controlados com adrenalina, tá? E tá lá 60 anos que a gente usa essa medicação, né? E Então, você não vai usar numa parada cardiorrespiratória uma adrenalina? pois é. Então, uma grande parte do que se faz hoje em medicina, né, é, não tem um nível de evidência que as pessoas estão cobrando das medicações utilizadas no tratamento da Covid-19, né? Mesmo em se tratando de patologias ancestrais aí, tá? Então, é, a gente demorou muito tempo para ter um excelente nível de evidência de que as estatinas diminuíam a incidência de infarto do miocárdio. Durante muitos anos se usou aspirina para diminuir, para fazer prevenção primária de infarto do miocárdio, né? Até É se chegar verdade. depois de décadas que não funciona como prevenção primária, ela funciona como prevenção secundária, né? Ou seja, para o paciente que já teve a doença coronariana. Então, assim, as coisas não acontecem no estalar dos dedos, né? A gente precisa valorizar a opinião dos colegas, da mesma forma como eu tenho a minha opinião, outro que tem outra opinião tem que respeitar, não tenho que impor o meu pensamento para aquela outra pessoa. Tem colegas que falam, ó, na fase inicial da Covid a gente não deve fazer nada. Tudo bem, né? Esse daí ele vai assumir essa responsabilidade, assim como eu estou assumindo a responsabilidade de dar uma medicação que talvez não faça o efeito desejado, não tenha o efeito desejado, né? Então, os dois lados não tem o lado certo, não tem o lado errado, só que, né, a gente tem que entender, né, que toda escolha implica uma responsabilidade. Se Isso, daqui 2 anos alguém descobrir que a hidroxicloroquina reduz a mortalidade em 60%, o que você, como médico, vai falar para os familiares dos pacientes que faleceram e que te procuraram e você contraindicou a utilização desse fármaco, né? Que a droga uhum. é muito segura, a gente não tem dúvida, porque ela está há 70 anos sendo utilizada ininterruptamente em várias situações, em vários lugares do mundo. Que a droga é segura, não me venha falar que ela é insegura. Ela é insegura no paciente crítico
em doses muito maiores do que as necessárias para tratar a doença. Então, a gente sabe que se não resolver, pelo menos não vai ser disso que os pacientes vão morrer, tá? Principalmente numa situação de guerra que a gente está vivendo aqui. Uhum. Não, perfeito. É esperado, é como o senhor mesmo disse, né? Imagina a gente ter uma medicação que é usada há 70 anos em protocolos de reanimação, né? Que é a adrenalina, e ainda não tem níveis de evidência científica exigida aí para o tratamento dessa patologia, no caso, que a gente está falando da pandemia do Covid-19. E aí a gente tem 6 meses de uma enfermidade, de uma patologia nova na humanidade, totalmente desconhecida, e exige-se o tratamento e o comportamento de estudo científico que não se conseguiu com medicações com 70 anos aí no mercado, né? Então, é realmente incompatível, e quando a gente vê isso, o que a gente vê é um abuso ideológico, é um abuso político, é um abuso de poder econômico, de interesses de laboratórios, de interesses de indústria, de interesses sejam eles quais forem. Agora, o importante é que, tendo interesses ou não tendo interesses, o que deve ser preservado é a autonomia do médico, a autonomia do profissional, aquele que está todos os dias ali, dedicando a sua vida para estudar a patologia, para estudar o ser humano, entender o corpo humano e tentar tratar não apenas a patologia, mas a complicação, as complicações que advêm dessas patologias, inclusive as novas, usando da sua expertise, usando do seu repertório, de tudo que ele acumulou, né, ao longo de décadas de conhecimento de como trazer o melhor para aquele paciente. Se o que ele vai fazer é o melhor, talvez a gente não saiba agora, mas ninguém sabe. Esse é o fato. E que a gente precisa, então, seja, como você disse, o da torcida para um lado, da torcida para o outro, que a gente foque no paciente e que nós não permitamos que outras pessoas, sejam elas nenhum demérito a nenhuma outra profissão. É como eu disse logo no começo, eu não digo para o engenheiro como construir uma ponte, eu não digo para o governador como gerir um estado, eu sei lá como faz isso, não tenho nem noção de como fazer uma gestão, mas que aquilo para o qual nós temos dedicado a nossa existência, o nosso propósito, a nossa vida, ao longo de todas essas décadas, seja respeitado, que nós tenhamos a autonomia que nos é garantida como indivíduo, a liberdade individual que é única e própria de cada ser humano, e nós como profissionais detentores desse conhecimento específico, possamos exercer com autonomia e sabedoria aquilo para o qual nós fomos desenhados, que é cuidar do próximo. É isso aí. Doutor, sendo assim, gostaria de pedir as tuas considerações finais para a gente encerrar esse bate-papo, que hoje foi quente, hein? Hoje foi apimentado. Pois é. Não, é porque, na verdade, né, Ivan, como eu falei logo no começo, é um baita de um fla-flu, né? Infelizmente, esse negócio de fake news, esse negócio de polarização, esse negócio de política, esse negócio de nós contra vocês, entendeu? Então tudo isso daí são problemas que a gente está vivendo já há bastante tempo. A gente tem um pano de fundo que são interesses econômicos, interesses políticos, interesses religiosos, interesses pessoais, né, que infelizmente em certos casos estão sobrepujando o interesse no tratamento do médico, né? Lembrando sempre aqui, né, ninguém quer impor coisas não comprovadas, né? Na minha opinião, eu tenho evidências suficientes para usar essa medicação, mas se outras pessoas, outros colegas que acham que não têm evidências,
Então eu acho que eu não vou fazer a mesma coisa que estão tentando fazer comigo, tá? Então a pessoa, ela vai assumir as consequências do seu posicionamento. A outra coisa, o paciente ele tem autonomia. Se ele me procurou, eu vou aconselhar um certo tratamento. Se o paciente fala, olha, eu não quero fazer esse outro tratamento, eu posso tentar ajudar de outra forma. Agora, eu não Sim. empurro o paciente para o lado que ele não quer ir, tá certo? Ah, você não quer seguir o meu tratamento? Olha, a gente tem essas opções, eu tenho outro colega que talvez consiga te atender melhor, né? Então a gente tem essas opções, né? Eu não tô, não é uma situação que a gente acha que o tratamento tem que ser precoce. Se você perde tempo, você piora a condição do paciente, mas não chega a ser uma facada no estômago, não é uma situação de emergência, né? Então a gente precisa ter a cabeça no lugar, né? A gente eu não estou afim de comprar briga com o paciente, jamais tive, nunca fiz isso, né? Aliás, está Então, no código de ética o não, preservar a autonomia do paciente. o paciente tem milhares de médicos que ele pode a quem ele pode recorrer, pode ser melhor tratado por outra pessoa, né? Mas o que eu não quero é ser tolhido numa situação que a gente vê gente morrendo de bobeira, tá? Então a gente acha vai por esse caminho aí. Tá certo, doutor. Muito obrigado a todo mundo que assistiu.